TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Direito que começa agora na TV Fortaleza. E hoje no nosso encontro a gente volta a falar sobre um equipamento que funciona dentro da Câmara Municipal de Fortaleza, equipamento esse que fez a diferença e que agora no mês de dezembro comemora 6 anos de existência, 6 anos de funcionamento e de muita responsabilidade social, alcançando e batendo mais do que as previsões de metas, mas sim ajudando a sociedade como um todo. A gente se refere ao Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica, Dom Aloysio Loscheider. E quem participa conosco hoje é quem está à frente desse trabalho, Cláudio Silva, que é o coordenador, que não é a primeira vez, né, Cláudio, que a gente tem esse prazer de sentar aqui e bater um bom papo para saber e conhecer mais sobre esse trabalho, que já completa 6 anos, não é isso, Cláudio? Isso mesmo, sempre é um prazer vir aqui falar do escritório, falar da atuação na Câmara de Fortaleza e principalmente divulgar e fortalecer esse equipamento que nós esperamos contribua, faça a diferença para a vida do povo de Fortaleza. E que com certeza tem feito, viu, Cláudio? Tem retribuído. A gente sabe que é um serviço que cada vez mais as comunidades e aquele público que realmente precisa sabe, né? Mas para quem ainda não conhece, né, o querido Dom, né? O escritório Dom Aloysio, de que maneira a gente pode apresentar para essas pessoas qual é a proposta desse equipamento, desse serviço? A melhor forma, a gente convida a população de Fortaleza a conhecer o escritório e usufruir do serviço, né? O Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular do Aloysio Loscheider, ele é um equipamento, um serviço da Câmara Municipal de Fortaleza. Funciona no hall de entrada da Câmara, na nossa Central da Cidadania, né, que foi ampliada e reestruturada, com vários outros serviços que atendem a população. Então, cidadão que tem uma dúvida jurídica, passa por algum problema, sofre algum processo judicial e não sabe como proceder, pode ir na sede do escritório, no horário comercial, de 8 às 12, das 13 às 17 horas, de segunda a sexta, que será orientado. Eu sou advogado, coordeno também o equipamento, será orientado e nós encaminharemos, se for para além de uma dúvida jurídica, nós encaminharemos para o órgão responsável por atender aquele direito. Cláudio, 6 anos serão celebrados agora. E que honra, né? É uma honra, sim. Honra para quem está, honra para a gente da comunicação, para a gente da casa como um todo, da Câmara, de acompanhar esse trabalho. Vamos falar um pouquinho da história, como foi que surgiu, né, a proposta da Câmara trazer esse serviço como forma de alcançar aquilo que é o objetivo principal da casa, aproximar o povo. Sim, muito, tanto para o nosso público que é interessado na área do direito, né, o tema aqui do nosso programa, mas também para a população em geral. O escritório do Aloysio, ao lado de um outro equipamento que funciona na Assembleia Legislativa do Ceará, o escritório Frei Tito de Alencar, eu tive o prazer também de ser advogado do escritório Frei Tito. São experiências que só existem aqui no estado do Ceará. Eu sempre gosto de destacar isso, por ser da área do direito, ser professor de direito. E por valer, sim, a pena, sim, né? É algo que deve ser muito valorizado como uma experiência aqui. E o primeiro escritório de assessoria jurídica popular foi criado na Câmara de Fortaleza, o velho EDDH, Escritório de Direitos Humanos. Eu, na época, não era nem estudante, já faz tempo, mas mostra essa tradição da Câmara de Fortaleza de ofertar um serviço de assessoria jurídica à população. Essa história até espero ser contada, eu até gostaria de escrever alguma coisa sobre essa história, mas ele foi fechado, depois reaberto na Assembleia e agora em 2016, nós vamos completar 6 anos agora, em dezembro, o escritório do Aloysio. Então, já recebi vereadores de outras câmaras, 2 vereadores de Caucaia já visitaram o nosso escritório. Quando estava no Frei Tito, recebi uma visita de um deputado estadual da Bahia, querendo conhecer essas experiências e eu espero que sejam replicadas em outros estados, né? Então é um serviço que, como falei na apresentação, de orientação, mas muito mais do que isso, é de acompanhamento de graves violações aos direitos humanos.
Direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, vida, direito à moradia. Então, para além da orientação, que é muito importante, Sim. né, as pessoas chegam às vezes muito angustiadas no escritório, precisam de uma orientação rápida sobre o risco de ter um dano ao patrimônio, né, o risco de uma questão criminal. Então, a orientação em si já é muito importante, mas o acompanhamento desses casos mais graves exige uma atuação de um equipamento, né, com mais estrutura, e estar na Câmara de Fortaleza é fundamental. Tanto pelo respaldo institucional, né, eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de conversar com os vereadores. Com certeza. É um serviço, como toda a nossa central, que não é o objeto principal, que é o legislativo, mas fortalece a casa como uma casa democrática. O povo se sente mais representado ainda quando é bem atendido, quando é bem servido. Até pela necessidade de estarmos dentro do local onde se criam, né? Perfeito. E as leis e Isso. se colocam em prática, a gente poder também assistir aquelas que não estão sendo Isso cumpridas, mesmo. os direitos que não estão sendo prevalecidos. Que é outra questão que eu acho fundamental de ser no parlamento. Sim. Serve também, de alguma forma, como uma caixa, como uma ouvidoria, né? A nossa colega Carol, de ouvir as demandas da sociedade, né? Então, quando o escritório também, nós participamos das reuniões de comissões temáticas, quando nós fomos convidados pela presidência ou por outros vereadores para ir para audiências públicas, é uma forma também de levar as demandas que nós recebemos no escritório para o parlamento. Essas então, demandas eu elas sempre são destaco... de segmentos variados, né, Isso. Cláudio? E eu acho que o que vale a gente ressaltar e pontuar já nesse momento são as parcerias. Por que parcerias? Porque, assim, a gente da comunicação, que desde então acompanhou a criação do escritório, procura divulgar para que as pessoas saibam da existência e de que forma poder usufruir desse serviço, a gente vê muito as pessoas naquela confusão, eu tentei ir, por exemplo, ir na Defensoria Pública, ou eu não tenho um advogado que possa me representar, então eu busco a Câmara. E a gente precisa denominar essas parcerias, porque, na verdade, a solução não vai estar com a gente, né? Mas sim, a gente tem a oportunidade de dar um encaminhamento e conseguir colocar para frente a solução de muitos problemas. Perfeito. É muito interessante que você está colocando. Primeiro porque a Câmara realmente é uma referência para a população. É muito interessante isso. Eu estou trabalhando há 3 anos na Câmara. É muito, muito bom ver isso. A pessoa, às vezes, não, eu estava passando aqui em frente, vi que era a Câmara e entrei para buscar alguma ajuda, né? Isso mostra a valorização que o povo tem com o parlamento, né, e com a política no geral. Então isso é uma coisa. A outra coisa, trabalhar com políticas públicas, e em particular políticas de direitos humanos, que é o nosso caso, você tem que sair, eu sempre digo, sair da caixinha. Não adianta você querer pensar a partir apenas daquela sua atuação. Você tem que ter uma atuação de forma transdisciplinar, interinstitucional. Então, ontem mesmo eu atendi um cidadão, foi até nosso estagiário que atendeu, que ele passava por problemas de moradia, estava em situação de rua, era uma pessoa portadora de HIV/AIDS, então precisava de um atendimento de saúde. E tinha um problema de vulnerabilidade econômica, não tinha recurso para se deslocar, enfim. O que é que nós fizemos? Ele procurou a Câmara de Fortaleza e ele já tinha procurado o escritório antes. O que é que nosso estagiário fez, né? Fiquei muito feliz já mostrando que tem um perfil de atuação para o escritório. Ele foi com um cidadão, ele atravessou a rua, em frente à Câmara, Thompson Bucão, foi no equipamento da assistência social, que é o CREAS. Bem em frente que nós temos, né? Acompanhando esse usuário, e só saiu de lá quando o CREAS deu o encaminhamento, que é o equipamento devido, para o caso dele, Sim. Deu o encaminhamento. Então, veja, ele poderia dar só uma orientação, poderia dizer... Ou informar, que na frente você tem o equipamento, mas né? já é uma capacidade de articular os equipamentos, de ver além da agilizar, caixinha. Né? Isso. Então, isso é uma orientação para qualquer atendimento que nós façamos no escritório. Ter uma visão interinstitucional. Bacana. E acompanhar a demanda. Assim, a população está muito cansada também, às vezes... a demanda é muito grande, problemas de saúde, de assistência são demandas muito grandes. Então,
ainda que nós não possamos resolver, como você falou, mas esse acompanhamento, essa boa orientação, ela é fundamental. Isso serve para identificar a necessidade de aprimorar o serviço também. Eu já fui ouvidor, já trabalhei como ouvidor de direitos humanos e aprendi muito com isso. Assim, olhar pelo cidadão é fundamental para aprimorar o serviço, né? Então, nós temos essa perspectiva também. Além da orientação, aprimorar o serviço, tanto do sistema de justiça, que é o nosso principal, mas também de articular com os outros órgãos do município, do estado e também nível federal. E dessas parcerias, Cláudio, que eu pontuei, eu acredito que seja bacana, porque a gente consegue também entender bem ou boa parte de como é a funcionalidade. Eu me refiro dessas parcerias como, por exemplo, órgãos importantes que a gente tem e que a gente sabe que faz parte do dia a dia do cidadão. Defensoria Pública, né? Ministério Público. Então, vamos falar um pouquinho como está sendo essa experiência, não só para você, mas para o serviço no geral. Sim. Como é que isso tem funcionado? O escritório, desde que eu iniciei o meu trabalho, eu procurei institucionalizar o escritório, né? Dar uma retaguarda formal, digamos assim, ao Sim. escritório. E nós temos todo o apoio da presidência da Câmara, mas também de buscar parcerias para isso, né? Para que não haja um fluxo apenas informal. Às vezes quem bate mais na porta, a porta se abre, né? Mas é importante você estabelecer fluxos, protocolos de atendimento. Então, logo no início nós fizemos uma parceria com a Defensoria Pública, nós temos um termo de cooperação técnica com a Defensoria, por 2 motivos. Primeiro, porque nós não, para falar de uma forma simples, para quem está nos assistindo, eu não entro com a ação, né? Isso. E não faço a defesa no processo. Quem deve fazer, quem tem a missão institucional dessa atuação é a Defensoria Pública do Estado ou a Defensoria Pública da União. Então, para não apenas passar os contatos da Defensoria, o endereço, nós estabelecemos esse termo de cooperação técnica, para que aqueles casos mais graves que nós recebemos, nós possamos encaminhar com mais celeridade Sim. para os órgãos especializados da Defensoria Pública. Então, o cidadão que tem uma demanda de saúde, moradia, educação, são 3 grandes temáticas do escritório. Procurem o escritório, podem procurar, nós vamos orientar, e mesmo que seja encaminhado para a Defensoria Pública, no caso de ingressar com a ação, nós já encaminhamos com a documentação analisada, nós fazemos um relatório do caso para quando o defensor receber já ter uma atuação mais eficiente. Porque no geral isso são questões muito rápidas. Você precisa eu acho que vale ressaltar a gente falar isso, Cláudio, porque essa informação que a gente costuma passar sobre o papel do escritório, que é de orientar, não é apenas a pessoa chegar lá e pegar aquelas informações, né? Esses termos de cooperação que são traçados junto com esses parceiros, que são essenciais, é para poder dar essa celeridade. Isso mesmo. Né? Não querendo dizer que aquela pessoa que necessite ou que busque assessoria, por exemplo, chegue lá e demore mais do que aquela pessoa que ela vai até a Câmara Municipal. Mas é porque, por muitas vezes, a gente sabe que a dificuldade da população é precisar de uma assistência, de uma orientação, bate para pegar informação e ali ela vai e volta, não sei quantas vezes, porque ela não conseguiu a orientação e a informação necessária para que o processo tenha andamento. E aí eu quero avançar também, pensando, né, nos próximos 6 anos, quem sabe? Sim, quem sabe, de nós se Deus avançarmos quiser, na cooperação técnica para determinadas demandas. Então, por exemplo, nós trabalhamos muito atendendo comunidades vulneráveis, principalmente comunidades com problema de moradia e de infraestrutura urbana. E esses casos são muito mais complexos de lidar. Então, é preciso, às vezes, um profissional da arquitetura para fazer um estudo do local, um profissional do urbanismo, um engenheiro, assistentes sociais. Então, é algo que eu reflito com os colegas promotores, defensores públicos, advogados, de nós buscarmos cooperações com outras áreas, com a comunicação, né? Sim, claro. Algo que eu adoro fazer é um trabalho pedagógico nas comunidades, quando a gente vai visitar, faço muito isso, visito as comunidades, vamos conversar sobre direitos, como acessar determinados órgãos e trago com o pessoal da comunicação, elaborando uma cartilha, um folder, é excelente. Então, essas situações mais complexas,
que são as demandas principais do escritório, eu espero avançar em termos de cooperação técnica com outras áreas do conhecimento. Para isso, nós já estamos iniciando convênios com instituições de ensino. Para estágio no escritório, hoje nós temos 3 estagiários, nós temos já 3 convênios com instituições privadas, e quero avançar para mais convênios com faculdades de Direito, já temos algumas tratativas, inclusive com a Universidade Federal do Ceará, mas também ter estudantes de outras áreas. Eu tenho até interesse, já conversei com professores e com estudantes, para ajudar a aprimorar esse serviço. Ótimo, Cláudio. Então, a moral da história que nós podemos dizer, primeiro, para quem é da área do direito, sair da caixinha. Pensar o direito, pensar a sociedade, pensar uma intersecção entre direitos fundamentais e entre instituições. E segundo, se a gente fala de direitos humanos como direito do povo, principalmente das pessoas mais vulneráveis, os problemas são complexos e exigem olhares complexos. E eu espero que nos próximos anos o escritório ele se torne cada vez mais uma referência para a defesa e para a proteção dos direitos humanos, né, com uma estruturação e com uma equipe que possa estar à altura desses desafios. Assim seja, a gente espera e conta para isso. Peço com licença, a gente vai fazer o nosso intervalo, com licença a você também que está nos acompanhando, mas já a gente está de volta, continuando aqui com esse bom bate-papo. O programa Direito está no ar, de volta agora para o nosso segundo momento, o nosso segundo bloco do programa de hoje, onde a gente volta a falar sobre o serviço que existe, que funciona dentro da Câmara Municipal de Fortaleza, que faz parte de todo aquele complexo da Central da Cidadania. Estamos falando do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica, Dom Luiz Loscheider, quem participa conosco mais uma vez. Com muito prazer receber e bater esse bom bate-papo com ele aqui, é o Cláudio Silva, que coordena o escritório, que está à frente e falando, né? Não só apresentando para você que ainda não conhece, mas falando mais sobre as informações, as atualizações e evolução do escritório, que agora em dezembro completa 6 anos de funcionalidade. Cláudio, só para concluir um pouquinho, até porque me veio aqui essa questão de como pode ser, né? A gente concluiu esse primeiro momento falando dessas parcerias, dessa visão de você que eu vejo muito, além de se colocar dentro, né, da própria situação desses casos que vocês atendem, mas dessa parceria de trazer também essa oportunidade de estágios e de contatos com pessoas de outras áreas, não só do direito. O do direito ele vem para se somar ao serviço que já funciona. Das outras áreas seriam para que projetos já possam ser, haver a possibilidade de serem estudados para a necessidade da aplicação, aquela situação já ser solucionada. Eu estou te dando um exemplo, porque como eu sei que a moradia é algo bem comum dentro dos trabalhos que vocês fazem, se eu já tenho aqui uma pessoa que estuda já essa questão da engenharia civil, da arquitetura, e a gente está tratando de uma determinada localidade, uma comunidade que está com problema realmente na estrutura da moradia de casas. Então, se eu já tenho essa parceria, eu já tenho como pensar muito mais além, fora da caixinha. Isso mesmo. É isso mesmo? Nós vamos levar esse projeto para a presidência, né? Mas a ideia, já quero iniciar com um programa de extensão. Então, nós temos... Isso está na minha formação, quando eu fui estudante, fui extensionista. Então, nós podemos levar estudantes do direito, mas de outras áreas também, em parceria com a instituição de ensino, para visitar as comunidades assessoradas pelo escritório. Isso é algo que eu já havia tratado com a Faculdade de Direito da UFC, um núcleo de extensão que nós já temos, estamos tentando avançar nessa parceria. Mas também que isso possa atrair estudantes de outras áreas, como você falou,
A especialmente saúde seria excelente, né? excelente. Porque a gente sabe que dentro das universidades, até porque hoje a gente tem essa expansão também dessa questão das universidades particulares, onde muitos projetos sociais são desenvolvidos. Então, a partir do momento que o escritório conhecer uma comunidade que tem uma certa necessidade, que um projeto de uma determinada universidade, mesmo sendo ela pública ou seja ela privada, possa ali se enquadrar e ajudar de alguma forma aquela comunidade, já é muita coisa, né, Cláudio? Excelente, é isso mesmo. Nós pretendemos iniciar, como você falou e você sabe, a pauta da moradia e a pauta do desenvolvimento urbano é muito forte no escritório, então Sim. ter profissionais da área da arquitetura ou estudantes da arquitetura, da engenharia seria muito bom. E isso expandir para outras áreas, você falou da saúde, né? Falamos no bloco passado da comunicação. Então, dentre as parcerias, né, pensando o escritório para frente, né, fazer convênios para além da área do direito, né, e algo que acho que seria um grande avanço, nós temos profissionais de outras áreas atuando em conjunto com profissionais do direito, pensando, enfrentando demandas, né, as diversas demandas que tem nas comunidades carentes da cidade de Fortaleza. Repito, assim seja. Cláudio, tratando de dados, né, a gente vai para esses 6 anos de atuação, como hoje a gente pode fazer esse balanço desse serviço que só cresce? Um balanço muito positivo, né? Primeiro porque nós passamos por... O escritório, como falei, ele é um serviço inovador, apesar dessa experiência que eu falei no início, referência, né? Uhum. Então, como falei, é uma experiência que eu gostaria muito que... E a gente fica à disposição para replicar em outras cidades do Ceará e também em outras cidades do Brasil, né? Inclusive em nível federal, no Congresso Nacional, mas isso por si só já é uma grande conquista. Acho que a Câmara de Fortaleza realmente está de parabéns por manter um serviço desse. A segunda questão é que nós passamos por um período muito trágico da sociedade, que foi a pandemia. Sim. 2 anos muito graves, com as consequências ainda sentidas na sociedade, né? E você percebe num momento como esse, como um equipamento de proteção e defesa de direitos humanos é importante, né? Onde o serviço de saúde foi testado ao máximo. Durante a pandemia, recebemos muitas demandas relacionadas com atendimento de emergência de vítimas da Covid. Trabalhamos com a Defensoria Pública. Nós buscamos informar a população sobre o serviço em nível municipal e estadual. Então, um equipamento como esse, você vê a importância de situações como essa, né? E terceiro, eu vejo a pauta de direitos humanos também como promoção de direitos. Verdade. Né? Você tem o que nós chamamos de defesa, é aquela situação que a pessoa tem um direito violado e ela quer uma solução para aquele problema. Né? Sim. A promoção é quando você tenta avançar na efetivação daquele direito. Então, eu penso que o escritório se coloca tanto como articulador da sociedade, mas também a partir da Câmara de Fortaleza, de pensar em soluções para esses problemas. Nesses 6 anos, nós atendemos, fico muito feliz com esse número, mais de 4.500 famílias na cidade de Fortaleza. E por quê? Porque nós trabalhamos com comunidades e com grupos vulneráveis. Sim. Então, amanhã mesmo vou atender uma representação de uma comunidade, a gente faz o atendimento, busca informações, trabalha com parcerias e faz a visita também em loco, e aí a gente percebe o impacto daquele trabalho, né? Então, muitas vezes, um caso que o escritório acompanha, de forma direta você está beneficiando, nesse caso, passa de 100 famílias na região do Vicente Pison. Então, um desafio para quem trabalha na política de direitos humanos é quantificar também, mensurar o impacto do seu trabalho. Sim. Então, o escritório ultrapassa, nesse ano, foram mais de 600 famílias nesse ano atendidas, famílias de comunidades vulneráveis, e mais de 120 atendimentos. Para além desses atendimentos, essas orientações, que é rotineiro. Sim. As pessoas procuram a Central da Cidadania para tirar uma documentação civil, um idoso que quer tirar a sua carteira do idoso, aproveita, vai no escritório para tirar uma dúvida de consumidor, uma questão previdenciária, questão de BPC, questão de família. Então, diariamente nós damos essas orientações,
Mas de casos acompanhados, a gente chega a esse número de mais de 4.500 casos. E que deve ser brindado, Cláudio? 4.500 famílias. Famílias, Isso. exatamente. Que ultrapassa Era o que eu ia falar. 10 mil 10 mil. pessoas A na gente cidade. deve brindar, porque quando a gente se trata de família, não é uma pessoa. Isso. Né? Sem contar que esse reflexo, às vezes, é um benefício que, como você mesmo disse, quando a gente está em loco e que vai até a comunidade, algo que é feito vai atingir muito mais. Isso. Né? Então, se abrange a um resultado, e a gente consegue ver isso, por quê? Você estava falando, e naquela última reportagem que a gente fez, inclusive que eu estive até lá no escritório, para conseguir ouvir e conversar com algumas pessoas que buscam o serviço, todos os dois homens que estavam lá com quem eu falei, eles disseram, eu busquei o escritório, um era a primeira vez, o outro não era, né? Mas é porque lá na comunidade alguém me falou, né? Então, assim, o reflexo disso ainda não solucionado e também não calculado pela gente, solucionado não calculado pela gente, reflete em algo até que já foi visto, que já foi resolvido. Então, assim, a gente consegue ver que para quem realmente se destina, principalmente para essas pessoas de vulnerabilidade social, que são as pessoas que mais precisam, o serviço está chegando. É isso mesmo. Né? E chegando e com uma boa referência, porque o rapaz que voltou, ele disse, olha, eu estava aqui, vim resolver um problema, deu tudo certo, e eu estou precisando de outra informação e voltei. Que bom. Né? E algo, muitas vezes a pessoa ela precisa ser acolhida. Assim, o primeiro, isso é algo que eu insisto e quando vou orientar estagiários ou colegas, muitas vezes a pessoa passa por um processo de sofrimento. A falta de acolhimento faz com que muitos desistam. Isso. Então, ainda que num primeiro momento, um processo judicial, em regra, dura meses. E algo difícil, dependendo da demanda, traumático, oneroso. Que seja, exatamente. Então, num primeiro momento, você não vai resolver efetivamente aquela demanda, muitas vezes. Mas o que ela precisa é de um acolhimento. Ela precisa ser ouvida. Muitas pessoas têm dificuldade de expressar o que é a questão, pessoas analfabetas, pessoas que passam por algum processo de adoecimento mental. Isso se agravou muito após a pandemia, né? A saúde mental da população, principalmente de mulheres, chefes de família, está muito abalada. Então, esse acolhimento inicial, ainda que você não resolva a questão em definitiva, porque precisa de um encaminhamento ou de uma judicialização, mas naquele momento, para ela resolver o problema, porque ela precisava ser ouvida, ser acolhida. A esperança se acende, né? É isso, e a partir disso, ela vai ter condições de enfrentar o problema dela. Então, isso é muito comum, principalmente com mulheres. Ela não sabe como resolver. Você faz um atendimento humanizado, isso vai para além da área do direito, claro. Sim. Mas você faz um atendimento humanizado, você faz orientação jurídica, e a partir dali ela se sente fortalecida, pessoalmente, para começar a enfrentar o problema dela. É uma satisfação, é muito bom ver isso também no nosso trabalho. O sorriso e a gratidão, o retorno dessas pessoas, né? E nós aprendemos muito também. Muito obrigada que vai além do que a gente espera, né, Cláudio? Isso, é um grande aprendizado para a gente. Dentro desses 6 anos, a gente sabe, como a gente já citou aqui, essa questão da moradia é algo que realmente se veste a bandeira, acredito que pela procura, pela necessidade das pessoas, ao serviço do escritório. Por conta, o escritório, além de ter parceiros, eu também consigo perceber que ele começa a se tornar parceiros de muitos outros órgãos. Por que eu estou falando isso? Porque na última vez que a gente esteve aqui e conversou, a gente conversou exatamente por um evento que você havia ido, salvo não me engano, em Pernambuco, isso, foi? Em Recife. Em Recife, exato. E que o escritório foi convidado para participar e recentemente também teve essa oportunidade. Fala para a gente, Cláudio, dessas experiências, né? Que no caso a gente consegue firmar parceria, mas é vindo de fora, já mostrando e refletindo o serviço e o papel importante que o escritório tem feito. Muito bom. Isso tem a ver com um tema que interessa também ao nosso espectador, que é a questão da moradia, né? Então, principalmente pós-pandemia, né? Principalmente pós-pandemia. É o que a gente pode chamar no direito de um case. Né? Assim, é um caso que nós estamos bem sucedido de como lidar com um problema. E aí, no caso, o Estado do Ceará deve ser parabenizado. Assim. O que é que nós temos, né? Após a pandemia? Quando falo em moradia, a moradia não é só a casa. Né? Você não vive só no teto e nas 4 paredes. Né? E tem gente que não tem nem isso.
Você mora na cidade, né? Você mora, mas trabalha em outro lugar, seu filho estuda em outro lugar, você se desloca. É o que nós chamamos das funções sociais da cidade. Morar, lazer, trabalho. Eu insisto muito na questão do trabalho. Você tem que trabalhar perto. Nós sabemos como é difícil. Qualquer cidade do mundo inteiro, não é uma questão só de Fortaleza. Você tem que pensar a cidade como uma forma de garantir os direitos das pessoas e não de violar os direitos das pessoas. Então, quando a gente fala de moradia, nós estamos falando da saúde, né, da alimentação, disso tudo. Então, falar de moradia é falar da cidade. E a pandemia, ela teve uma questão fundamental, que as pessoas deveriam permanecer isoladas, né, durante aquele período mais grave. Então, elas tinham que ficar em casa. E muitas pessoas não têm casa para ficar, ou não têm condições dignas de ficar na sua moradia. Então, foi um debate muito forte. O escritório, eu lembro que o lockdown mais restrito foi em março. Sim. Em abril, nós tivemos uma primeira reunião com a presidência do Tribunal de Justiça do Ceará. Estávamos com os colegas do escritório Frei Tito, da Assembleia, parlamentares tanto da Câmara como da Assembleia, discutindo com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, formas de garantir esse direito à moradia. Nesse momento tão delicado que era, tão delicado, as pessoas não conseguiam pagar aluguel. Foi um período traumático para toda a sociedade, né? Mas eu gosto de ver problemas pensando em soluções, né? Soluções coletivas e soluções que tragam bem-estar para aqueles que mais precisam. Então, a partir disso, nós estabelecemos uma rede, um grupo de trabalho informal, mas que nós nos encontramos bastante, de acadêmicos, de advogados, de Defensoria Pública, Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Ceará, para pensar em protocolos de transição, essa é a expressão que nós temos utilizado, para que, saindo desse período difícil, possamos pensar uma solução para a questão da moradia. Então, nós estamos tratando, e o Tribunal de Justiça do Ceará estabeleceu um provimento, o provimento 22 de 2021, determinando que qualquer ação que envolva remoção de pessoas em situação de vulnerabilidade seja acompanhada pelo poder público e também por órgãos de defesa de direitos, né? Para que você não crie um círculo vicioso do problema. Né? Até porque, mais do que nunca, depois da pandemia, a gente conseguiu perceber aquilo que era óbvio e necessário desde sempre. Isso. Agilidade em todo o processo, né? A necessidade. Tratar-se de moradia, hoje mais do que nunca, precisa ser ágil, né, Cláudio? É isso mesmo. E aí, a partir de uma decisão em âmbito do Supremo Tribunal Federal, da DPF 828, que determinou que qualquer remoção, e quando a gente fala de remoção, são remoções de 50, 100, 200 famílias, né? Seja acompanhado, seja assistido, não seja de forma de surpresa, ou de coloque essas situações em situação de rua, e mais ainda, isso é a questão principal, que o aprendizado que eu acho que nós temos após esse momento mais grave da pandemia, é de apontar para uma solução definitiva para a questão da moradia. Então, esse caso da moradia, para nós, pode servir de exemplo para outras situações. Sim. Pensar a educação, pensar a saúde, pensar a assistência, não apenas de forma pontual e reativa, vou resolver esse problema individual, mas de como a gente pode, numa parceria dos atores do sistema de justiça e do Poder Executivo, pensar em soluções definitivas, ainda que de longo prazo, mas que possam resolver o problema da população. Verdade, Cláudio. A gente está chegando perto do finalzinho do programa e eu acho que vale. Dos 6 anos, 3 você participa e é merecedor de todo esse reconhecimento, né? Como a Samara, entre todos que fazem o escritório esse que faz parte desse complexo que é a Central e que se torna referência também quando a gente fala em assistir o povo, assistir a população de Fortaleza. O que é que mais te marcou, Cláudio, dentro desses 3 anos? Eu acho que muita coisa acaba aqui pendendo assim para a pandemia, né? Porque a gente sabe que foi um momento delicado e foi um momento de atuação necessária, de evolução para o próprio escritório, a gente consegue perceber isso.
mas se foi dentro da pandemia ou não, mas o que é que dentro desses 3 anos mais te marcou nessa experiência? O que mais me marca, Karine, é ouvir o povo. Assim, eu digo isso, sempre advoguei com demandas populares, a minha formação é essa, como advogado, como a minha formação acadêmica é essa. Então, você entende melhor o direito ouvindo o povo, né? Digo isso sem nenhuma demagogia, assim, realmente, esses casos que nós trazemos, essa complexidade, ver o problema com essa profundidade, exige um esforço de estudo nosso, de dedicação, de qualificação do trabalho, porque o povo traz isso para a gente, né? É necessária essa sensibilidade, né? Você olhar com superficialidade, ou apenas formal, né? Você não consegue entender, e se você não entende, você não resolve o problema. Então, o que mais me marca é esse contato com a população. Assim, algo que é muito prazeroso, exaustivo, é cansativo, exige uma paciência, exige um aprendizado permanente de sentar do lado de uma pessoa que está sofrendo e simplesmente né? ouvir e se colocar no lugar do outro. Então, para mim, esse é o grande aprendizado. Eu falo isso até de forma emocionada e digo isso para quem é do direito, para quem é estudante, para quem é profissional. E a segunda questão é servir o povo. Eu sou um servidor público, exerço um cargo comissionado na Câmara de Fortaleza e as pessoas às vezes me agradecem, ainda que a gente não resolva o problema, mas agradece diz que não tem como pagar. Eu digo, olha, isso é minha obrigação. Mas eu estou aqui para servir a população. A melhor forma de comemorar os 6 anos do escritório e de termos... Já está respondendo a minha próxima pergunta, que seria essa. O que é que a gente celebra nesses 6 anos? A melhor forma de celebrar é a população de Fortaleza acionar o serviço do escritório Dom Aloysio. Cobrar e exigir um bom atendimento. Eu digo isso porque, como servidor público, como advogado, mas também como servidor público da Câmara de Fortaleza, a nossa função é essa, é servir ao público, servir ao povo. Então, a melhor forma de comemorar é ter muito atendimento, ter muita cobrança e poder, claro, dar uma resposta à altura de que o povo merece. É verdade. Quando você estava falando que eu falei a expressão é esperado porque é o mínimo quando deveria ser o máximo a gente ser ouvido quando a gente precisa. É isso né, mesmo. Cláudio? É isso. Pois, Cláudio, mais uma vez, né, a gente pode falar se tem alguma novidade? Alguma coisa em relação a esses 6 anos? Eu acho que uma grande novidade que nós temos é o nosso programa de estágio, né? Nós estamos recebendo atualmente 3 estagiários da faculdade Aridiçá e da faculdade Uninação, inclusive um ex-aluno meu é estagiário. Espero ampliar, espero que... Foi a sementinha plantada já lá atrás, viu? Essa do Direitos Humanos. Isso mesmo. Que bom. Isso, é verdade. Então eu espero... que nós possamos ampliar, que é uma forma de formar novos advogados populares, né? Sim. Então, quem é estudante de direito, quem é professor de curso de direito, quiser fazer uma visita ao escritório, será um prazer conhecer o escritório. Propostas de projetos, parcerias, fazer projetos. A gente está só aguardando, eu acho que esse ano isso foi um marco. A pandemia adiou esse projeto, Sim. né? A gente esperou a abertura do serviço, estou muito satisfeito, espero ampliar, né? E no próximo período, fortalecer aquilo que a gente falou de parcerias institucionais, sempre pensando a melhor forma de atender o povo em situações de violações aos direitos humanos. Pois, Cláudio, você fica, né, mais uma vez com a minha admiração, principalmente por essa sensibilidade que eu acho que é o que a gente precisa, né? Isso serve de exemplo para a gente como ser humano e, com certeza, quando alguém te diz que não sabe como pagar, é porque esse retorno de se colocar um pouco no canto do outro, que é o que o mundo precisa, eu acho que é a melhor resposta, mesmo que a gente não alcance aquilo que a gente precisa ou que seja direito da gente. Né? Então, parabéns a você que faz o trabalho, parabéns a todos. Esses 6 anos deve sim ser celebrado. É um serviço que está fazendo a diferença e a gente sabe, e a gente ainda vai ter muita oportunidade de falar aqui sobre o crescimento de vocês. Estamos sempre à disposição. A população pode acessar o escritório pelo telefone 3444-8429 ou ir à Câmara de Fortaleza, usufruir do serviço da Central da Cidadania que é um direito de vocês, né? E procurar o escritório do Dom Aloysio também, que nós faremos o atendimento e os encaminhamentos da melhor forma possível. Grata, Cláudio, mais uma vez.
Tá? Eu que agradeço. Obrigada a você também, né? É um serviço que é direito seu e como a gente sempre fala, se é direito, cobra, aproveita. O escritório completa os 6 anos de atuação exatamente nessa proposta de poder contribuir com você numa assistência jurídica, numa causa, seja ela no que for que a gente possa orientar. Eu me coloco na gente, porque quando a gente fala Câmara, né? Câmara Municipal de Fortaleza, somos todo esse contexto, todo esse conjunto, com essa única proposta de assistir a população de Fortaleza. Eu agradeço a sua companhia, é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência e sua participação. E não esquece, toda semana a gente aqui na sexta-feira, às 9 horas da manhã, traz essa proposta inédita para conversar com você, assuntos que sejam relacionados com leis, porque a proposta é essa, como eu sempre encerro e repito, se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo programa. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.